Boa tarde a todos. Vamos voltar a fazer então as lives. Faz tempo que eu não estava mais fazendo essa conexão com vocês. Eu parei um pouquinho na época do Natal, do Ano Novo. Agora eu vejo que a Isolda já entrou. A Isolda é uma das pessoas que me pediu para falar da Alemanha, então por isso também que ela está ali já presente. Que bom que vocês estão de volta aqui para a gente conversar. Muito bom. Então, vamos daqui a pouquinho começar, só vou esperar um pouquinho que o pessoal entra e a gente vai então falar da Alemanha, ok? E essa live de hoje faz parte de uma série que eu chamo Souvenir de Voyage, porque na realidade são lives assim um pouquinho, vamos dizer, mais light, assim, onde eu fico lembrando assim algumas coisas que aconteceram nas viagens, a maneira que eu achei mais interessante de conhecer aquele país, aquela cidade. Eu não fico entrando assim muito no detalhe da história do local, é mais para vocês terem uma ideia geral do passeio que eu fiz, no caso, nesse país ou nessa cidade. Então hoje a gente vai falar da Alemanha. E primeira coisa, eu vou explicar um pouco para vocês assim qual é, vamos dizer, o meu histórico assim com a Alemanha. Na realidade, a minha primeira visita à Alemanha, ela aconteceu quando eu tinha, eu acho que 11 anos, alguma coisa assim, 11, 12 anos, porque a minha cidade natal, que se chama Montmorency, essa cidade, ela é cidade irmã com uma cidade da Alemanha que se chama Kehl, que é a cidade fronteira do lado de Estrasburgo. Então vocês sabem que a Alemanha faz fronteira com a França pelo rio Reno, e nesse lugar então de um lado fica Estrasburgo, do outro lado fica Kehl. E a minha cidade de Montmorency é a cidade irmã com Kehl. Então, quando eu tinha 11 anos e que escolhi já aprender o alemão na escola, então eu tive uma viagem de escola para Kehl. Então fiquei, eu acho que foi 2 semanas, não me lembro exatamente, a gente fez um intercâmbio com os alunos de um outro colégio. Então foi a minha primeira descoberta da Alemanha. Eu achei muito engraçado porque tem algumas diferenças assim muito importantes assim na forma de viver dos alemães em relação aos franceses. Os pães são muito diferentes, eram muito na época, agora não tanto. A maneira de tomar o café da manhã era diferente, a escola era diferente porque os alunos eles estudavam somente na parte da manhã. Eles estudavam acho que das 7h30 até 1 da tarde, depois de tarde eles tinham um esporte. Eu achava isso incrível, assim, todas as tardes eles podiam fazer esporte. Então, por isso que é uma nação também tão esportista. Então, isso quando eu era criança. E depois, quando eu estava estudante, eu fui fazer um estágio na Alemanha, porque eu precisava melhorar um pouco o meu nível de alemão. Então, eu fiquei durante 1 mês em Stuttgart, e em Stuttgart eu trabalhei numa empresa que meu pai tinha conhecidos lá. Então, eu fiquei conhecendo uma outra, vamos dizer, visão da Alemanha, que era essa Alemanha super rica e poderosa, assim, porque lá em Stuttgart tem a fábrica da Porsche, eu acho que da Mercedes também, então era cheio de carro de luxo, e eu, assim, fiquei muito impressionada com isso, com a riqueza mesmo da Alemanha. Então, a minha primeira experiência como criança, depois uma experiência quando eu, então, era estudante, e depois, então, quando eu vinha trabalhar com turismo, como eu me especializei nas viagens para a França, eu não fui para a Alemanha por muitos e muitos anos. E a primeira viagem que eu fiz para a Alemanha foi uma viagem que eu fiz para Munique. Eu fiz uma viagem, assim, acompanhei um grupo de incentivo da empresa de Pessoa, que são os concessionários da Volvo. Então teve um grupo de umas 50 pessoas, um grupo bem grande, assim, que a gente levou para Munique. E foi muito legal, foi uma viagem curtinha, uma viagem de 5 dias, mas deu para aproveitar Munique e os entornos, então, da Baviera. Depois vou falar para vocês. E depois o que aconteceu foi que a Marineide, já falei para vocês várias vezes da Marineide, a minha super parceira lá de Campinas, a Marineide me solicitou para montar uma viagem na Alemanha para o grupo dela. E então eu organizei essa viagem na Alemanha, entrei em contato assim com os meus fornecedores da Europa, com quem eu costumava trabalhar, e o roteiro foi legal, assim, mas
na realidade, assim, tendo feito agora, eu faria de uma forma um pouco diferente. Por quê? Porque a Alemanha tem muita coisa para ver, né? Vocês, certamente, vários de vocês já foram para lá. A Alemanha é um país muito grande, com muitas coisas para ver, não somente pelo tamanho, mas pela questão histórica. E eu tinha muito na mente, acho que muitas pessoas têm essa ideia, que a Alemanha foi muito destruída na Segunda Guerra Mundial e que tem pouca coisa para ver. Isso não é verdade, tem muitas cidades que têm um centro histórico, mesmo que as cidades foram muito demolidas, sim, durante a Segunda Guerra Mundial, mas todas as cidades conservaram um pequeno centro histórico, um pequeno, médio, grande. As pequenas cidades do interior, muitas conservaram o seu centro histórico. Então, na realidade, a Alemanha é um país que tem muito patrimônio histórico, muito interessante. Então, claro, pode ser que não seja tão rico assim como o da França ou da Itália, por exemplo, mas é extraordinário. Então, a questão que se colocava era assim, como organizar uma viagem na Alemanha para conseguir, assim, fazer uma viagem que durasse 2 semanas. Então, a gente fez uma opção por pegar os highlights da Alemanha, fazer algumas escolhas dos lugares mais interessantes, e para isso, então, a gente fez um pulo. Então, aqui vou colocar para vocês, assim, como foi pensado o roteiro. A gente começou por Berlim, depois a gente pegou um trem para ir até a parte ocidental, e aí na parte ocidental a gente fez a parte ocidental sul da Alemanha. E eu vou desativar os comentários para que vocês possam olhar um pouco melhor aqui. Então, a gente saiu de Berlim, foi de trem, então, até Colônia, e de lá a gente fez, então, essa parte ocidental da Alemanha. Vocês sabem que até 1989 a Alemanha era cortada em 2. Depois, no caso, depois da Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha foi, então, cortada em 2, tinha a Alemanha Oriental, onde fica Berlim, e tinha a Alemanha Ocidental. Inclusive, Bonn era a capital na época que a Alemanha Ocidental era separada do resto da Alemanha. Quando em 89 as duas Alemanhas se reunificaram, então Berlim voltou a ser a capital da Alemanha inteira. Então, ir a Berlim para começar a viagem e para fazer esse tipo de viagem realmente não é que seja necessário, mas é a capital do país, é uma cidade muito interessante, então por isso que a gente colocou Berlim. E depois com o trem, então a gente atravessou uma grande parte da Alemanha para seguir para essa região mais conhecida, que tem a Rota dos Vinhos, que tem a Rota Romântica, que tem a Baviera, que é uma região super turística. Pode ser que hoje eu faria o roteiro um pouco diferente, mas vou falar do roteiro, como ele foi feito, que vou falar na realidade não do roteiro em si, cidade por cidade, mas vou falar do que eu achei mais atrativo nessa viagem, do que eu achei mais bonito nessa viagem, e vamos assim ver se eu consigo passar para vocês esse gosto assim pela Alemanha. Primeiro eu coloquei aqui uma foto então minha com a Marinade, que foi então graças à Marinade que eu fiz essa viagem para a Alemanha. E espero fazer muitas outras viagens depois com a Marinade, ok? Então, vamos começar a falar primeiro da cidade de Munique. Por que eu vou começar pela cidade de Munique? Então, vou botar aqui uma pequena foto de Munique. Por que eu quero começar pela cidade de Munique? Porque eu acho que quem vai à Alemanha só uma vez e só um lugar, eu acho que tem que ir a Munique. Porque Munique é uma cidade que é tipicamente alemã, no sentido que a gente tem na cabeça da Alemanha, que toma cerveja, que faz festa, que usa aquela roupinha de alemão. Então, eu acho que Munique é realmente uma cidade extremamente típica da Alemanha, uma cidade que tem um patrimônio histórico muito rico, que é uma cidade muito divertida, muito alegre. Ela fica no sul da Alemanha, o clima é bem agradável. Ela fica perto dos Alpes, então fazendo uma excursão não tão demorada, a gente vai até os Alpes, você pode ver o castelo de Neuschwanstein, etc, que eu vou falar depois. Então acho que realmente Munique é uma cidade assim excepcional que deve ser vista, ok? Quando vai a Munique, pode ficar em vários lugares. O centro histórico de Munique não é muito grande, mas eu fiquei com os 2 grupos que eu fiquei, então tanto o grupo de incentivo quanto o grupo daquela viagem mais turística, vamos dizer, nós ficamos na parte assim que fica a estação ferroviária, porque essa região é uma região onde ficam também os museus, ela fica perto da parte comercial, então acho que é um lugar, Hauptbahnhof, que é a estação de trem principal, é um lugar muito legal para ficar.
ok? E depois o centro histórico fica pertinho. Eu tentei salvar aqui, mas eu tenho a impressão que não funcionou muito bem. Tentei pegar aqui alguns vídeos para mostrar para vocês. Eu tinha registrado o vídeo assim do sino que toca na Marienplatz, que é a praça principal, mas eu tenho a impressão que isso não vou conseguir passar para vocês, a parte de música. Uma pena, porque eu registrei bastante coisas de música para passar para vocês, mas vai ficar só nas imagens. Então aqui em Munique, nessa foto, a gente está então nessa famosa Marienplatz. E a Marienplatz é o lugar onde tem aquele grande prédio da prefeitura. Na Alemanha, um pouco como nos países do norte da Europa, às vezes a gente confunde as prefeituras com as igrejas, porque elas têm uma torre muito grande, onde tem um grande relógio, que era uma forma assim para o poder civil se colocar ao mesmo nível do que o poder religioso. Então, aqui na Marienplatz é o caso, tem esse grande campanário da prefeitura que toca todos os dias, então todo mundo vai lá para escutar, tocar o sino, e tem como é que a gente chama? Um relógio, assim, com os automatos, assim, que giram. Então, isso é muito legal. Uma observação a fazer sobre Munique é que, como tudo antes do Covid, quando tinha um pouco de turismo, às vezes excessivo em alguns lugares, essa Marienplatz era o lugar de Munique que juntava mais pessoas. Só que era em alguns horários, então no horário que tocava o sino na Marienplatz ficava muita gente. O resto do tempo, Munique não é uma cidade assim muito cheia de turistas, mas tem bastante turista, mas é uma cidade muito agradável, que a gente consegue assim aproveitar muito bem sem ter esse problema assim de excesso de pessoas. Então aqui só mais uma outra imagem assim desse centro histórico de Munique. Atrás dessa igreja, assim, indo para trás, tem um mercado também muito legal. Esse mercado tem muitos produtos típicos, tem várias lojas que vendem aquelas salsichas, todo tipo de salsicha para fazer os hambúrgueres alemães, assim, não hambúrguer, como é que diz, hot dog, os cachorro quente alemão com a salsicha de Frankfurt, etc. Então, esse mercado é muito, muito legal realmente, ok? Aqui coloquei para vocês uma foto da St. Peter, uma das igrejas, não é a catedral também é muito linda. Eu tinha feito um vídeo da catedral, mas os vídeos, pelo jeito, não estou conseguindo passar. Mas o patrimônio religioso de Munique, vou mostrar também para vocês de outra cidade, é muito impressionante, porque os alemães eles são parcialmente católicos, parcialmente protestantes. Mas essas duas comunidades têm muito orgulho da sua fé. Então, tanto os protestantes quanto os católicos têm igrejas maravilhosas, super bem cuidadas. Os alemães são ricos, então eles cuidam muito bem do seu patrimônio e vamos dizer, do lugar da sua fé. Então, é muito impressionante ver as igrejas e os templos protestantes dos alemães. Realmente é uma coisa que vale muito a pena conhecer. Esse aqui é a casa principal da Hofbrau, que é uma das cervejas assim, de Munique. É um lugar onde a gente pode ir para almoçar, para tomar cerveja. É muito divertido, tem música, tem bandinhas que passam tocando música. É super impressionante ver as moças que trabalham lá, que carregam algo como 5, 6 chopp de cerveja na mão, assim, eu acho que 5 em cada mão, cada um pesando 1 litro, então vocês têm uma ideia do que é. É uma coisa assim muito impressionante. Quando você vai a Munique, tem a possibilidade também de passear pela cidade, assim, fora desse centrinho. Tem um lugar onde tem as universidades, tem os museus, então é uma cidade que tem muita coisa também em termo cultural. Tem museus tanto de arte clássica quanto de arte moderna, de arte contemporânea. Então tem muitos museus em Munique. Munique é um lugar que realmente dá para ficar 3, 4 noites tranquilamente. E também para os homens e algumas mulheres que são fã de carro também, tem esse museu ali não me lembro se é da Mercedes ou da BMW esse aqui. Flávio, é da BMW ou da Mercedes em Munique? Da BMW, tá, deve ser da BMW então, porque aqui tem as coisas, mas eu não consigo reconhecer, mas acho que é da BMW, eu já fui lá 3 vezes e não reconheço mais, mas eu acho que é. E esse museu, além de ter um design assim muito impressionante, ele tem então um bar, um restaurante, tem um monte de carro que você pode olhar, que você pode subir no carro, experimentar. É
muito lindo, muito legal. Então isso era para falar para vocês então da cidade de Munique, que eu acho que realmente indo à Alemanha seria a primeira cidade que deve ser que deve fazer parte do roteiro. Depois vou falar para vocês um pouquinho da cidade de Frankfurt. Frankfurt eu não acho que seja uma cidade às vezes tão turística que seja absolutamente necessário de conhecer, porém os voos da Lufthansa, por exemplo, chegam por Frankfurt. Então eu acho que Frankfurt muitas vezes pode fazer parte de uma rota de viagem, porque é o lugar onde chega o voo, e aí sim vale a pena de parar e de ficar um pouquinho, ou dentro desse nosso roteiro a gente parou em Frankfurt, no caminho que a gente fez essa parte ocidental da Alemanha. Então Frankfurt tem um centro histórico muito bonito, com essa praça principal que tem várias casas ainda em Chaimel, casas cada uma com uma cor diferente, assim, muito bonito. Tem uma ópera muito bonita do final do século XIX, que é muito linda, e tem uma parte super moderna. Frankfurt também é uma cidade, acho que é na beira do rio Neckar, se eu me lembro bem, que tem um centro moderno, onde tem toda a parte financeira, né? A bolsa de alemã, acho que, se eu me lembro bem, fica em Frankfurt, ok? Aqui os prédios, então, super modernos de Frankfurt. Depois dessa cidade de Frankfurt, que eu acho que todo mundo realmente tem que ir, eu tô começando a falar da cidade, para depois falar da cidadezinha e depois falar de outros assuntos da Alemanha. Depois então de Munique e de Frankfurt por ser um ponto de chegada, inclusive Munique também pode ser um ponto de chegada, porque antes do Covid, depois do Covid não sabemos, antes do Covid também a Lufthansa tinha alguns voos direto para Munique, então podia começar a viagem em Munique ou, por exemplo, em Frankfurt e terminar no outro lado. Para Berlim, por exemplo, não tem voo direto, a gente sempre tem que passar ou por Frankfurt ou por Munique ou por Paris, se vai com a Air France. A outra cidade que eu acho assim muito interessante de conhecer e que no nosso caso foi o ponto de início da parte ocidental da Alemanha é a cidade de Colônia. A cidade de Colônia, ela fica no rio Reno, e aqui a gente vê esses grandes barcos de cruzeiro. Muitas pessoas, muitos brasileiros fazem esses cruzeiros pelo rio Reno e podem estar então começando, terminando um cruzeiro a partir da cidade de Colônia. Então acho que realmente vale a pena conhecer Colônia. Colônia é uma cidade assim muito famosa por causa da sua igreja, sua catedral, que é uma catedral gótica, muito bonita, e pelo fato que foi muito demolido. Isso sim, a cidade de Colônia foi praticamente toda destruída, porque ela está na beira do rio, então sempre esse interesse assim estratégico de demolir a cidade, as pontes, etc. Então a cidade de Colônia foi totalmente quase destruída, mas a catedral milagrosamente não foi. Então ao redor da catedral até tem uns cartões postais muito impressionantes que a gente vê a catedral de pé e o resto tudo demolida ao redor da catedral. Então hoje, claro, a catedral fica cercado por prédios mais novos, mas ainda tem uma parte histórica também um pouquinho. A gente vê ali que os prédios são mais modernos do que antigos, mas algumas coisas ainda se preservaram, ainda tem algumas praças antigas, na beira do rio tem algumas casas antigas e tem todo um bairro em Colônia, onde tem esses então tem dois tipos de restaurante, tem como é que é o nome? Agora me escapou. Os Bierstube e os Weinstube. Seria tipo um bistrô de vinho, que é Weinstube, o Bierstube, que é um bistrô de cerveja. Então tem esse tipo de restaurante e tem também outros restaurantes assim. É muito legal esse centro de Colônia com todos esses pequenos restaurantes, dá vontade de ficar até muito tarde de noite assim para curtir o ambiente que fica ali na beira, no caso do rio Reno. Em Colônia nós ficamos no hotel da rede Maritim. É uma rede muito boa que tem bastante hotéis na Alemanha, de ótimo conforto. Então no caso de Colônia eu recomendo, mas eu recomendaria para todas as cidades, porque eu acredito que é muito legal essa rede, assim, conversei muito com o pessoal da rede Maritim depois e eu acho que é uma boa opção para ficar na Alemanha também, essa rede de hotel. Aqui vou mostrar para vocês então algumas imagens da catedral, no caso ali uma vista de noite. É uma catedral bem iluminada de noite, é muito bonito. Aqui a gente vê um pouquinho mais de longe, assim, quando a gente está, no caso, na beira do rio Reno, que a gente vê de longe a catedral, é muito bonito. E como, graças a Deus, a maior parte da cidade da Europa, a gente pode caminhar de noite com toda a segurança. Ali, no caso, eu estava saindo de um concerto de música, a ópera fica do lado, e pude caminhar pela cidade de noite, é super tranquilo. Aqui a catedral durante o dia, então ali a vista que eu tô colocando a catedral é a vista lateral, a fachada principal seria do outro lado.
mas a fachada principal, primeiro, a gente não consegue recuar muito bem, é difícil bater foto, eu não sei por que eu não selecionei uma foto da fachada principal, mas a catedral realmente é muito linda, a Catedral de Colônia, e por dentro é um prédio belíssimo, assim, com muitas estátuas, obras, assim, muito bonita. Então, realmente, visitar a Catedral de Colônia é uma coisa muito legal. Em Colônia também tem a questão da água de Colônia, que é essa questão histórica, assim, dos primeiros perfumes, no caso, os primeiros águas de Colônia que foram feitas e que fizeram uma verdadeira fortuna para a pessoa que produzia. Se eu me lembro bem, no século XVIII, assim, início do século XVIII, que essa água de Colônia fez um grande sucesso e a cidade de Colônia vendia essa água de Colônia, ok? Então agora eu vou falar para vocês da cidade de Berlim. Berlim, como eu falei para vocês no início, é a cidade que voltou a ser capital, mas já era capital. Então antes da Segunda Guerra Mundial separar a Alemanha, Berlim ficou capital da Alemanha quando a Alemanha se unificou em 1870, porque antes de 1870 a Alemanha era na realidade vários reinados, vamos dizer. Tinha a Prússia, tinha os Habsburgo no sul, basicamente eram esses dois grandes reinos, assim, no norte eram os prussianos e no sul eram os Habsburgo. E a partir de 1870, então, a Alemanha se unifica e Berlim vai ser escolhido como capital, e esse grande monumento, que é o Portão de Brandenburgo, que é emblema, assim, dessa Alemanha poderosa, unificado, do final do século XIX. Esse lugar é muito famoso porque é o lugar onde tem aquelas corridas, sabe, a famosa maratona de Berlim que termina ali. Então a gente vê muitas vezes esse pórtico, assim, esse grande monumento, a gente vê ele seguidamente. Agora hoje eu estava vendo algumas notícias e eu vi que ele está sendo, assim, tudo cercado, proibido de acesso, para evitar que as pessoas se junta ao redor, assim, que seja turista ou local, porque a Alemanha está em lockdown, mas quando passar o Covid poderemos novamente ir ali, se Deus quiser. Aqui uma outra vista dessa região, então, de Berlim, porque essa parte, como falei para vocês, o lugar onde tem o Portão de Brandenburgo, era a parte central, histórica de Berlim, e ali, então, era o palácio, o Reichstag, o lugar onde ficava antigamente o governo, e voltou agora o governo, então, ali que os alemães, então, o governo alemão, não sei, na realidade eu não me lembro se é o lugar onde fica o parlamento ou se fica o executivo, não me lembro muito bem, desculpa, mas eu sei que da onde eu tô para bater a foto, nas minhas costas tem os outros prédios governamentais, então de repente ali seja mais a parte do parlamento. Aqui tô vendo que tá o meu vídeo, então, aqui de Munique, desculpa, eu voltei para Munique. Essa é aquela praça que eu falei para vocês, a Marienplatz. Atrás a gente vê a catedral e ali então esse palácio da prefeitura com o sino tocando. Então desculpa, não sei por que ficou ali, mas aqui então ficou o meu vídeo, de repente vai funcionar então os vídeos, ok? Mas deixa ir adiante. Então eu estava mostrando para vocês a parte de Berlim. E dentro de Berlim eu queria mostrar para vocês então esse lugar que fica na parte antiga de Berlim também, bem perto do Portão de Brandenburg, que é uma imensa praça, que é um monumento comemorativo, uma homenagem, assim, às vítimas do Holocausto. Tenho muita dificuldade para dizer a palavra. E esse monumento, assim, de repente, essa foto não consegue apresentar muito para vocês. Mesma coisa, eu tinha botado um vídeo, pode ser que o vídeo apareça depois, porque não tá ele aqui. Eu tinha colocado um vídeo onde eu caminho no meio desses blocos, assim, é muito impressionante. Eles foram, é uma obra, assim, que foi feito, acho que no final do século XX, muito bonito mesmo, porque cada bloco tem um tamanho diferente, é uma coisa assim para representar cada uma das vítimas, não eram todos iguais e representa cada uma das pessoas e é bem, quando a gente caminha por esse lugar, a gente sente uma opressão muito forte, assim, porque ali os blocos que eu tô batendo foto são baixos, mas tem alguns blocos que são mais altos que a gente quando a gente caminha, então isso é realmente um lugar que deve ser conhecido, é bom caminhar, refletir, rezar pelas almas dessas pessoas, então é um lugar muito, muito bonito de conhecer em Berlim. Bom, outro lugar em Berlim que todo mundo sempre quer ver é o lugar onde tinha então o famoso muro. Não tem mais o muro, os
os alemães quiseram, claro, retirar o muro, mas alguns trechinhos do muro foram preservados para poder ser um testemunho assim desse passado pesado da cidade de Berlim. Então ali é um pedaço do muro. Na realidade, o muro de Berlim era uma sucessão de espaços. Tinha um muro, depois tinha aquele rio, depois tinha um outro muro. Então, na realidade, tinha um espaço no meio onde ninguém podia circular, e os militares da Alemanha Oriental controlavam. Se alguém então da Alemanha Oriental pulasse esse muro, tentasse atravessar esse espaço para depois entrar na Alemanha livre, então ele era fuzilado. Mas alguns conseguiram atravessar esse rio e foram salvos do outro lado, porque do outro lado, porque não expliquei para vocês sabem, mas na realidade Berlim ficava dentro da parte que era oriental, então sob o domínio, vamos dizer, soviético, mas dentro da cidade de Berlim, uma parte da cidade, não me lembro se os 3/4 da cidade, acho que sim, porque a cidade foi dividida em 4, foi dividida entre os ingleses, os americanos, os franceses e os russos. E aí os russos, então, essa parte da Alemanha, de Berlim, que era dos russos, ficou junto com o resto da Alemanha Oriental, enquanto os outros pedaços de Berlim, que era o Berlim livre, vamos dizer, o Berlim Ocidental, que era o Berlim que pertencia que era controlado, vamos dizer, pelos ingleses, franceses e americanos. Então essa parte do Berlim era um pedaço da Alemanha livre dentro da Alemanha Oriental. Então os alemães da Alemanha Oriental tentavam fugir por esse pedacinho de Berlim para sair para fora, para outros lugares da Europa, para os Estados Unidos. Então é uma história assim um pouco surpreendente. E esse lugar aqui, que se chama Checkpoint Charlie, era o lugar onde se fazia, eu até nem sei muito bem como é que é a história, não me lembro muito bem, mas eu sei que era um lugar assim que correspondia a essa divisão dos espaços assim de controle da cidade por diferentes países. Okay? E esse lugar aqui, que é um pouco fora de Berlim, é a ponte aonde se fazia, no caso, durante a Guerra Fria, depois durante esse tempo assim que a Alemanha era dividida em dois, era nesse lugar que os espiões eram trocados, os espiões russos contra os espiões americanos. Vamos supor que os russos tinham pego uns espiões americanos e vice-versa, então eles faziam as trocas nessa ponte, que é um pouco fora de Berlim, então no limite aonde uma parte seria, no caso, pertencendo ao Berlim Ocidental e o outro pertencendo então à Alemanha Oriental, ok? Um pouco complicado, mas quando a gente viaja lá, o guia explica direitinho e não tem problema. Na parte que era ocidental, então, da cidade de Berlim, na parte livre de Berlim, que é o lugar onde nós ficamos, assim, no hotel, que é um lugar muito legal de Berlim, onde tem muitos comércios, onde tem avenidas grandes, parques, é uma parte muito bonita também da cidade. Tem também o zoológico, então essa aqui é a entrada do zoológico, é um lugar realmente muito bonito, com um parque muito bonito. E esse bairro também é muito famoso por essa igreja que foi quase totalmente destruído durante a guerra e que foi preservado como memória também da guerra. Então ali vocês veem que a igreja está assim, parcialmente destruída, assim, bastante destruída, a torre parcialmente destruída, e do lado dela, essa construção horrorosa que tem ali do lado, na realidade é uma construção que foi feita para ter culto. Então ali do lado, nessa parte, por dentro é mais bonito porque tem uns vitrais azuis, assim, bem bonito, mas por fora é muito feio, ok? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês nesse bairro novo, então assim, mais moderno de Berlim, que era essa parte ocidental, tem bastante obras também de arte contemporânea que ficam nas ruas. Tem vários lugares em Berlim que é assim. A Alemanha toda tem muito arte na rua, porque como são cidades muito ricas, então muitas vezes tem artistas, e como as pessoas lá são bastante como é que eu vou dizer, respeitosa das coisas, então as coisas não são tão pichadas, não são tão estragadas, então tem muitas obras nas ruas. Uma outra, por exemplo, aqui, uma estátua muito bonita, isso já na parte, voltando na parte antiga, na parte de Berlim, aonde ficam os museus. Então isso que eu vou mostrar para vocês. Quando vai a Berlim, desculpa, esse aqui não é os museus, é aqui. Quando vocês vão a Berlim também, eu recomendo muito deixar quase que um dia inteiro para ver a parte dos museus, porque os museus de Berlim são maravilhosos. Então tem os museus da parte assim histórico, tem um patrimônio incrível.
de Egito, Síria, Jordânia, toda essa parte assim do Oriente Médio, muitas coisas também de pintura. Então realmente os museus de Berlim são maravilhosos, e esse aqui que é também perto, no caso esse aqui fica perto do Checkpoint Charlie, mas eu não saberia muito bem localizar para vocês, porque Berlim é uma cidade que eu acho um pouco complicada, assim, por esses diferentes bairros que se coloca assim um do lado do outro. Mas esse aqui é uma parte de Berlim que é mais assim conhecido. Essa praça, por exemplo, é conhecido por ter bastante monumentos que são do século XVIII, então clássicos, muito bonitos. Então é uma outra parte de Berlim, que é dentro da parte antiga de Berlim, que vale muito a pena conhecer. E também, claro, tem a catedral, que é belíssima. Do lado dela a gente vê a torre lá, acho que é torre de televisão que chamam, mas quando a gente sobe nessa catedral, então maravilhosa, a gente tem lá de cima uma vista muito bonita. Então vale a pena conhecer a catedral, que é belíssima, e subir também para ver a vista. A gente sobe naqueles telhados aqui verde, a gente consegue subir até a cúpula, e a gente tem então uma vista muito bonita da cidade. Bastante escadas para subir, mas vale a pena. E depois a gente tem essa vista então da cidade de Berlim, ok? Aqui eu botei uma foto para vocês da cidade de Potsdam. Potsdam é uma cidade que fica pertinho de Berlim, é o lugar onde a gente vai para visitar o Palácio de Sanssouci. Eu vou falar do palácio um pouquinho depois para vocês, mas eu coloquei essa foto ali para vocês verem que, então, agora já falei para vocês das cidades grandes, eu vou falar um pouquinho também dessas pequenas cidades, tamanho médio, pequena, porque eu acho que um dos grandes atrativos da Alemanha são essas pequenas cidades. Tem muitas cidades charmosas, que é muito agradável, assim, geralmente quase todos os centros são com ruas pedestres para caminhar para shopping, para ir nos restaurantes. Então realmente esses centros das cidades são realmente muito bonitos. Então aqui vou mostrar algumas cidades que eu acho que vale a pena colocar no roteiro, quando for fazer um roteiro pela parte da Alemanha, os lugares que eu acho que são os mais interessantes de conhecer. Aqui, por exemplo, essa foto é de um lugar que se chama Koblenz, acho que em português se diz Coblença também, não me lembro bem. E a gente vê ali, eles chamam esse lugar assim, a esquina da Alemanha. Na verdade é um encontro aqui de dois rios, do rio Neckar, se eu me lembro bem, e do rio Reno. E aqui, nessa ponta ali, ó, a gente está nesse pedaço de terra assim que junta esses dois rios. É um lugar muito bonito da cidade, tem um monumento assim bem alemão, porque os alemães no final do século XIX, início do século XX, eles gostavam desses prédios, desses monumentos assim bem forte, né? O estilo alemão do final do século XIX é bem robusto. E a partir desse lugar, então, a gente pode pegar esse teleférico e subir num ponto assim de observação que tem lá em cima para ver toda a cidade. Então esse é um passeio muito legal que se faz. Para pegar esse teleférico, a gente fica na beira do rio, que é muito bonito. Inclusive tem toda uma parte na beira do rio que tem festas, quando tem a festa do vinho, quando tem a festa de cerveja. Então é um lugar assim de feira que tem na beira do rio, que é muito agradável. Depois tem alguns restaurantes. Então essa parte da cidade é realmente muito bonita em Koblenz. E aqui a gente vê uma parte assim de um jardim, de uns prédios históricos. Então também é uma cidade que tem uma parte histórica também muito bonita, e como é que eu vou dizer, essa particularidade geográfica de ficar na esquina da Alemanha, entre o rio Neckar e o rio Reno, ok? Agora eu vou mostrar para vocês uma cidadezinha muito conhecida, que é o Rottenburg, deixa eu ver o nome exato da cidade, porque ela tem um nome que eu nunca sei dizer, mas aqui eu vou achar. A cidadezinha se chama Rottenburg ob der Tauber. Então Tauber é o riozinho que passa ali, então Rottenburg sobre o rio Tauber. Essa cidadezinha seria, vamos dizer, um dos lugares da Alemanha onde eu notei esse problema do overturismo. Depois vou falar para vocês também em Neuschwanstein, mas esse lugar essa cidadezinha de Rottenburg, ela tem um pouco esse problema, porque é muito bonitinho, é uma cidadezinha, então não é um lugar muito grande, e entope ônibus de brasileiros, de chineses, de americanos, de franceses, de gente de todos os lugares.
Então, vale a pena conhecer, claro que vale a pena, mas é um lugar que, se for, tem que pensar bem, assim, tipo, por exemplo, a questão do horário, tentar chegar num horário que não vai ter muita gente, ou chegar bem cedo, ou chegar um pouco mais tarde, ou prever de passar bastante tempo para não ficar com muitas pessoas, senão não consegue aproveitar muito bem a cidade. Mas é uma cidade que tem essas casas em Chaimel, todas as casas assim pintadas de cor diferente. É uma cidade que é cercada por uma muralha muito muito impressionante, assim, toda a cidade é cercada por uma muralha. E aqui eu vou colocar para vocês um pequeno vídeo que eu fiz caminhando agora, tô achando os meus vídeos, caminhando então por essa muralha. É uma muralha assim muito grande, claro, é um pouco cansativo porque sobe e desce, tem bastante escada para subir, mas é um lugar muito impressionante, um lugar medieval assim, e a gente tem a possibilidade então de observar a cidade um pouquinho por cima, então é realmente um lugar muito bonito que vale a pena fazer essa caminhada nas muralhas, ok? Então aqui as muralhas, e aqui uma foto assim típica dessa cidade. No caso, naquele dia a gente não tinha aquele sol necessário para fazer as melhores fotos da vida, mas no Instagram ou qualquer outro lugar vocês podem achar essa mesma esquina batida 50 mil vezes por 50 mil turistas e de repente com sol, tá? Mas é um lugar realmente muito bonito, essa cidade é muito bonita. Dentro dessa cidade tem uma loja também, que é uma loja especializada em vender itens de Natal. É impressionante, uma loja imensa, cheia de coisas de Natal, é muito, muito impressionante. Aqui um exemplo de uma casa, assim, de um hotel, no caso, essa decoração tão bonita dessa cidadezinha. E também nessa cidade, então, de Rothenburg, tem uma igreja que tem um patrimônio de esculturas, de pinturas extraordinário e, inclusive, um retábulo de madeira, tudo esculpido, extraordinário. É um retábulo, assim, que conta a Santa Ceia e, na realidade, ele tem uns truques, assim, dependendo do momento da Páscoa, eles conseguiam modificar, retirar algumas peças para mostrar os momentos da Paixão de Cristo, assim, desses dias da Paixão de Cristo acontecendo. Então, é uma obra de marcenaria absolutamente fabuloso, realmente vale a pena. Então, essa é a pequena cidade de Rothenburg. Outra cidade muito conhecida, que também tem esse problema um pouco de overturismo, tem que se organizar bem, é Heidelberg. Heidelberg é uma cidade que fica na beira do rio... não me lembro se é o Reno, deixa eu ver se Heidelberg fica na beira do Reno, agora já fiquei na dúvida. Deixa eu ver se eu vou achar aqui, se Heidelberg fica no Reno. Heidelberg fica no caminho para Würzburg. Não está escrito, mas se eu me lembro bem, Heidelberg fica na beira do Reno. E a cidade então de Heidelberg, ela tem essa porta de entrada muito bonita, ela tem um palácio que fica na parte alta da cidade, uma antiga castelo forte assim, que a gente pode subir ou por um trenzinho ou com ônibus, se a gente marca com antecedência, etc. E a gente pode visitar, então, esse castelo lá de cima. Não é uma coisa, assim, tão extraordinária, mas vale a pena a gente subir lá, conhecer. É mais para, na verdade, ter a vista geral da cidade. E depois a gente tem que descer e passear realmente pela parte baixa da cidade, que é muito bonita, assim, as ruelas todas com muitas lojas bonitas, é muito bonito. Mas é super cheio de turistas, os restaurantes são super crowd, então assim, Heidelberg é bonito, mas é um pouquinho mais complicado no caso do que as outras cidadezinhas. Então é um lugar bonito sim, mas como todos esses lugares que são muito cheios de turistas, às vezes a gente tem que pensar bem na organização do dia para conseguir aproveitar a cidade de Heidelberg, ok? Uma outra cidade que eu vou mostrar para vocês é a cidade de Mainz. A cidade de Mainz, ou Mogunça, eu acho em português, Mogúncia, é a cidade conhecida por causa do Gutenberg. É o lugar onde o Gutenberg desenvolveu seu trabalho assim, com a imprensa, e tem um museu muito legal que a gente foi visitar com um grupo, que eu recomendo muito de visitar, que conta então toda a história do início da imprensa. Então isso realmente vale a pena. E dentro dessa igreja que a gente enxerga aqui, a Catedral Dom Martim, também tem muitas obras
obras de arte, assim, muito bonitas, assim, muitas esculturas, muitos túmulos belíssimos. Então, realmente a igreja também de Mainz vale muito a pena. Então, é uma cidade que eu recomendo muito de vocês conhecer no caminho ou, assim, dentro da rota de vocês, essa cidade de Mainz ou Mogúncia, ok? Outra cidade que é muito linda, de repente até mais interessante, é a cidade de Würzburg. A cidade de Würzburg, eu nunca, assim, Mainz até já tinha ouvido falar, mas Würzburg eu não conhecia. E eu acho que é uma cidade, assim, super, super interessante. Ela não é muito grande, é uma cidade pequena. A cidade de Würzburg fica na beira do rio Neckar. Você lembra que o rio Neckar passava lá em Frankfurt, mas o rio Neckar ele dá umas curvas assim. Então, numa dessas curvas passa pela cidade de Würzburg, e nessa região, então, dessas beiras do rio Würzburg tem bastante vinhedos. Então, na realidade, ao redor de Würzburg tem muito vinhedo, e é uma cidade que tem uma festa do vinho, que é muito legal, que tem um centro histórico. Aqui a gente está numa ponte assim muito bonita em cima do rio Neckar. Tem possibilidade de fazer passeio de barco a partir do centro histórico, pode fazer passeios para passar assim algumas horas no rio, ir até outra cidadezinha pertinho. Então é muito bonito, e dentro da cidade tem muitas igrejas bonitas. Aqui coloquei foto de uma das igrejas, mas realmente a cidade de Würzburg é uma cidade encantadora. E o outro grande atrativo da cidade de Würzburg é o seu castelo, que depois vou mostrar para vocês. Vou mostrar um pouquinho adiante os castelos, ok? Outra cidade que eu também essa aí eu sempre tinha ouvido falar, mas quase nunca vi nos roteiros para a Alemanha, e eu acho que é absolutamente imperdível, é a cidade de Aachen. Então, Aachen em francês é Aix-la-Chapelle, em inglês e em português não sei se tem um nome assim, uma tradução, mas essa cidade de Aachen, ela fica quase na fronteira com a França. Ela fica assim na parte da Alemanha que fica bem perto da França, do Luxemburgo. E essa cidade, ela foi, na época medieval, a capital do Império do Carlos Magno. Então, era o centro do Império do Carlos Magno. E esse lugar ali, essa igreja que vocês podem ver, na realidade, é uma sucessão de igrejas que foram construídas, assim, uma depois da outra, ao redor de uma primeira igreja do século IX, que era uma igreja Santa Maria, que foi construído pelo Carlos Magno para ser o santuário, o lugar da sepultura dele. Então, isso é muito importante, porque a partir desse momento que o Carlos Magno escolhe esse lugar, então, durante os séculos X até o século XVI, os imperadores do Santo Império Germânico vão ser coroados dentro dessa igreja. Então, durante quase 6 séculos, assim, 5 séculos, ou 6 séculos, os impérios do Santo Império Germânico vão ser consagrados nessa igreja. Então, essa igreja é realmente belíssima. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo. Vocês podem ver aqui os mosaicos, a construção, assim, é muito bonito, muito rico em decoração. Esse tipo de cúpula hexagonal, que é mais típico do estilo românico, muitos mosaicos. Depois tem essa parte que é gótica atrás, com os vitrais. Então é realmente belíssimo, belíssimo. Eu recomendo demais conhecer a cidade de Aachen para visitar essa igreja, porque realmente assim, ó, aqui tem uma outra. Eu tinha colocado, mas acho que não deu certo. Eu tinha colocado uma outra imagem, mas acho que dei um problema, da entrada dessa igreja, mas não importa tanto. Aqui, então, vocês podem ver o altar. Lá no fundo, se eu me lembro bem, são as relíquias, eu acho que do Carlos Magno, que ficam dentro desse relicário. Não tenho bem certeza se é do Carlos Magno ou de um outro santo, porque nessa igreja tem várias relíquias de santos importantes. Mas realmente é uma igreja, assim, espetacular. Olha só o trabalho dos mosaicos. E do lado da igreja, no caso da Catedral de Aachen, do lado tem um museu de arte sacra, onde tem o tesouro da catedral, e que é um tesouro que foi composto assim durante toda a Idade Média a partir dos presentes que os imperadores recebiam. Então é um museu assim
extraordinário. Eu acho que é um dos museus mais... Eu adoro arte sacra, eu adoro a arte medieval. Então, para mim, eu acho que é o museu mais bonito de arte medieval que eu já vi. Ele fica bem pertinho da catedral. Acho que realmente, assim, conhecer Aachen vale a pena. Tem que passar no mínimo o dia inteiro. Nós passamos quase o dia inteiro lá, mas poderia passar mais tempo, porque a cidadezinha também é uma cidade de terma, bem legal, bem bonita aqui, ó, uma outra obra, isso feito dentro de uma defesa, de uma presa de elefante, tudo de marfim. É realmente, assim, muito, muito, muito linda a cidade de Aachen, ok? Aqui uma imagem só para falar também desse patrimônio religioso, para falar da cidade de Augsburg. Augsburg é uma cidade, então, que fica no final dessa rota romântica. Então, a gente fala da rota romântica entre Würzburg e Augsburg. Nesse meio que fica aquele vilarejo de Rothenburg, que fica alguns outros pequenos vilarejos assim da rota romântica. E nessa cidade de Augsburg, que é realmente uma cidade muito bonita, assim, muito com um centro histórico bem interessante. Tem uma igreja do início do século XVIII, onde começou no século XVIII, então, essa devoção à Nossa Senhora Desatadora de Nós. Então, aqui está o quadro que iniciou essa devoção. Então, muita gente vai, é um santuário essa igreja, muitas pessoas vão lá para rezar e para pedir, então, a intercessão da Nossa Senhora Desatadora de Nós. Isso, então, em Augsburg, ok? Aqui vou falar, então, enfim, para vocês dos castelos, porque uma das razões também pelo qual as pessoas vão na Alemanha, então, é para ver os castelos. E o mais famoso deles é esse castelo de Neuschwanstein. Para mim, esse castelo de Neuschwanstein, quando eu escutava falar dele, tudo era uma Disney, assim. Por que eu digo isso? Não é que o castelo imitou a Disney, tá? Eu já tenho muitos passageiros que já me disseram, chegando em lugar histórico, mas parece a Disney. Não estou dizendo que o castelo parece a Disney, eu sei que a Disney imita a realidade, mas o que eu quero dizer é que, na realidade, esse castelo de Neuschwanstein, ele foi reconstruído e colocado assim com todo esse ar romântico no século XIX pela vontade do imperador alemão, que eu não me lembro qual deles, Ludwig II, eu acho, não tenho bem certeza, e que queria assim ter esse castelo, um castelo de estilo medieval, que fosse super romântico. Então, esse castelo realmente, por fora até que poderia ser uma coisa assim antiga, mas quando a gente visita, vai por dentro, assim, ele é em perfeito estado, porque ele foi totalmente reconstruído no século XIX, final do século XIX, para ser um testemunho do estilo da Idade Média, ok? Então é até bem interessante por isso, interessante conhecer, porque é como se fosse um modelo, né, da arquitetura da Idade Média, mas na realidade é um sonho, um desejo assim desse imperador de ter esse castelo num lugar. Aqui vocês podem ver essa foto, a gente vê ele de longe, né, em cima de uma pequena montanha, pequena colina dentro das montanhas dos Alpes. Então é um lugar, realmente o lugar é muito bonito, é um lugar espetacular, e então em cima dessa colina, no meio da floresta, surge esse castelo. Então esse lugar é um dos lugares, como eu falei para vocês, que tem um hiper-overturismo. Ali tem muita gente que vai, porque todo mundo que vai na Alemanha tem que ir no Neuschwanstein. Fica quase na fronteira com a Suíça, né? Fica bem no sul, com a Suíça ou com a Áustria. Fica bem, acho que no limite que fica quase fronteira entre Suíça, Áustria e Alemanha. Bem ao sul de Munique, umas 2 horas de ônibus a partir de Munique, mais ou menos. E para chegar a esse lugar, a gente, esse é o lado bom dos alemães. Os alemães são super organizados, então para fazer a visita do Neuschwanstein tem horários marcados a cada 5 minutos, tem os grupos de pessoas que entram. Então a gente faz a reserva com muita antecedência, e tendo a reserva você sabe que você tem que estar em cima do castelo a hora tal. Então vamos supor, às 14h50 você tem que estar lá para visitar. Então você tem que fazer todo um cálculo para poder saber a que hora você vai pegar aqueles ônibusinhos que saem lá de baixo, porque tem que ter um ônibus para subir até lá. Você tem que calcular direitinho seu horário para poder chegar lá e ter tempo de estar lá a tempo, sabendo que tem muita gente para pegar aqueles ônibus. Então, claro que é uma questão de organização. Melhor é fugir dos horários de muitas pessoas. Então, nós fizemos, funcionou super bem. A gente foi lá no final da tarde, a gente pegou as reservas entre as últimas reservas do dia,
para que quando a gente chegasse na cidade a gente pudesse pegar aqueles ônibus com mais calma. Já estava quase todo mundo descendo, a gente pode subir com calma, então foi super legal nesse sentido. Uma parte do grupo também quis ir a pé, então eu fui a pé com alguns deles. É uma caminhada assim, acho que deu uma meia hora, um pouquinho mais de meia hora, e a caminhada no meio da floresta, então é super agradável. Então a gente fez a caminhada e quando a gente chegou lá em cima, então a gente encontrou o pessoal que tinha ido pelo ônibus. Eu tinha colocado aqui uns vídeos, mas eu não sei onde que eles ficaram, porque eles não estão aqui, então tô vendo que os vídeos ficam na ordem que eles querem, então não sei se eu vou achar. Mas depois, quando a gente faz a visita, então a gente tem essa vista belíssima lá de cima do castelo. Realmente é uma visita que vale a pena, como falei para vocês, porque é uma coisa que foi tudo reconstruído para conhecer como seria o estilo medieval e porque tem essa vista maravilhosa lá em cima, então realmente vale a pena. Agora eu vou falar para vocês de um outro castelo que acho que vale a pena conhecer, que fica perto de Berlim, que é o castelo de Sanssouci. Então, o castelo de Sanssouci, aí já é uma outra história, nós já estamos com os prussianos, não mais com os Habsburg lá embaixo. E ali esse castelo, então, também foi construído um pouco assim como um pouco como o pequeno Versailles, seria um pouco o pequeno Versailles da Alemanha. Foi construído num estilo clássico, barroco, no século, não me lembro se é final do século XVII, início do século XVIII, não me lembro bem, acho que é século XVIII, e que tem então uma construção realmente muito bonita. Aqui a gente vê a pintura dos tetos, todo esse trabalho de lustres com os trabalhos de vidros, muito bonito. Então realmente é um palácio, mesma coisa, é super bem organizado, porque os alemães são super organizados. Então para visitar o Palácio Sanssouci tem uns horários bem específicos para visitar. A gente chega lá, a gente vai ter um guia local para fazer a visita, então a gente faz uma visita de bastante qualidade, porque a gente visita com o horário marcado e a gente não fica atropelado, assim. Então nesse sentido é bem legal. E depois, claro, de repente não é tão impressionante quanto visitar Versailles, porque não é assim tão esplendoroso, mas é muito bonito, é bem menor também. Mas o que vale muito a pena em Sanssouci são os jardins são belíssimos. Então, quando a gente termina a visita, que não demora muito tempo, acho que uma meia hora mais ou menos, a gente faz a parte interna e depois a gente pode passear nos jardins. E os jardins são muito lindos porque é uma sucessão de escadarias, e aqui vocês podem ver que de lado de cada escada, na realidade, são umas videiras ou outras árvores frutíferas que estão ali, que estão bem expostas ao sul, equivalente do norte para nós aqui, bem exposto ao sul para pegar sol, e aí com isso eles podiam então nesse jardim, a Alemanha, Berlim é muito frio, mas com esse sistema então eles podiam ter uvas e outras frutas. Então é muito bonito passear no jardim do Sanssouci. Agora então voltei para o sul, para a região da Baviera, para um outro castelo que não é tão conhecido, mas que às vezes as pessoas visitam quando fazem o passeio a Neuschwanstein, porque fica relativamente perto, que é o castelo de Lindenhof. Esse castelo fica também na região dos Alpes e também foi uma construção que foi vamos dizer, um desejo, assim, um sonho desse imperador, acho que mais uma vez Ludwig II, eu acho, e ele fez então esse castelo de um estilo mais parecido como seria um pouco o Petit Trianon de Versailles, aquele castelo da Marie Antoinette. Então esse é um castelo com uma decoração lindíssima, mas eu não tenho foto porque a gente não pode bater foto lá dentro do castelo, mas é uma visita realmente muito bonita. Aqui vocês podem ver essa fachada assim toda barroca, muito bonita, assim, realmente é um castelo que vale a pena conhecer. E no jardim, então o jardim é muito bonito. Aqui vocês podem ver que a foto é batida de cima desse jardim, onde tem esse pequeno templo, assim, com uma deusa, não me lembro qual, mas a vista dali é belíssima. A gente vê todos os jardins, as fontes e lá embaixo, então, o castelo. Quando nós fomos a última vez, tinha obras, vocês podem ver ali que tem um andaime, então a parte de trás dos jardins, onde tem uma fonte que traz a água para essas outras fontes, uma fonte natural que preenche assim as outras fontes, estava em obras, então não dava para bater foto aqui. Um outro castelo que eu falei para vocês que eu também queria falar, e esse castelo de Würzburg. Em Würzburg o castelo não era um castelo dos imperadores ou dos reis, mas era o castelo dos bispos. Na realidade era como é que a gente chama?
o Palácio Episcopal. Então, mostra assim o poder que tinha a igreja nessa região, assim, na época do século 17, 18. É muito impressionante. É um palácio maravilhoso que tem pinturas internas espetaculares, decoração, pintura do século 17, 18. É um lugar espetacular. Então, a mesma coisa, graças ao sistema alemão, que tudo é visitado com os horários bem certinho, a gente faz a visita, só não pode bater foto quando a gente faz a visita. Então, a gente faz a visita durante o dia, a gente vê, assim, as diferentes salas, é extraordinário. Quando a gente chega, tem uma grande escadaria que tem essa pintura maravilhosa, assim, uma pintura imensa, assim, do século 17, então, desse estilo, assim como a gente vê, por exemplo, no Vaticano, muito, muito linda aqui. Essas pinturas representam o mundo, então em cada uma dessas laterais, como se fosse um grande retângulo, seria os 4 continentes, então representa os povos da África, das Américas, da Europa, e da Ásia, exatamente. Então é muito bonito. Mas por que eu consegui bater foto? É porque na realidade nós voltamos lá de noite, porque nessa cidade de Würzburg tem um festival sempre no verão, que é um festival Mozart, onde eles têm representações de música de noite. Então, de noite a gente pode vir, ali a gente pode bater foto. Então, nós fomos escutar um concerto de música de obras do Mozart, foi maravilhoso. E, então, além de poder escutar música, que é sempre muito agradável, a gente pôde, então, ver melhor ainda o palácio, esse palácio episcopal de Würzburg, que realmente é maravilhoso. E aqui, só para mostrar de novo para vocês, os jardins do palácio são maravilhosos, com roseiras nessa época de junho, assim, as roseiras estavam em flor, então realmente uma coisa muito, muito bonita em Würzburg, ok? Para falar mais uma coisa que me impressionou muito também na Alemanha, seria na cidade de Augsburg. Em Augsburg tem uma história assim, da época do início da modernidade, do século XVI. Na verdade, a história desse senhor Fuggeray, ele é uma pessoa da transição da Idade Média com a época assim, do Renascimento, do período moderno. Ele era um senhor, então, muito, muito rico, um grande comerciante, e ele foi extremamente esperto na forma assim, de desenvolver seus comércios. Ele ficou muito rico, ele era um dos homens mais ricos do mundo no final do século XV. Então, em torno de 1500, ele era a pessoa que emprestava dinheiro para reis, imperadores, ele era muito, muito poderoso. E esse senhor decidiu construir o primeiro conjunto habitacional, de repente, do mundo, não sei se já tinha em outros lugares. Ele construiu um conjunto habitacional que existe até hoje. Então, aqui, coloquei essas fotos aqui, vocês podem ver essas casas. Essas casas foram construídas em torno de 1500. Claro, elas passaram por algumas pequenas modificações, assim, mas a parte interna das casas se mantém mais ou menos igual, e o que é incrível é que esse lugar ainda é um lugar de moradia para pessoas de poucos recursos. Não vou contar a história, é uma história muito comprida, mas é uma história super interessante. Então, ainda existe, há 5 séculos que existe na cidade de Augsburg, esse bairro, essas 2 ruas, assim, com essas casas que foram construídas para pessoas com dificuldade financeira, para abrigar pessoas de final de vida que não tinham mais recurso, para poder receber órfãos. Então é um lugar absolutamente extraordinário. Cada uma dessas casas tem na parte de trás um pequeno jardim. Aqui vocês podem ver as belíssimas rosas no mês de junho desse jardim, ok? Aqui uma foto do monumento ao Lutero. A gente passou também pela pequena cidade de Worms, onde tem então esse monumento, que foi ali que o Lutero fez uma reunião onde ele falou assim eu não me lembro bem como explicar, mas as coisas assim, as decisões que o Lutero tomou contra a igreja, que ele achava, as reivindicações que ele tinha, então nessa cidade ali que aconteceu, em Worms. Uma coisa também que muitas vezes as pessoas fazem quando vão para a Alemanha, que eu realmente recomendo também, é visitar um campo de concentração. Então, tem perto de Berlim, tem perto de Munique, e esse aqui fica perto de Munique, a cidade de, não me lembro, Dachau, acho que é Dachau, e então perto de Munique tem esse lugar
aonde eles mantiveram só um dos prédios, assim, aonde viviam, assim, os judeus, assim, e outros deportados, não eram só judeus, mas as pessoas em campo, primeiro de trabalho, Arbeit macht frei, significa o trabalho faz as pessoas livres. Infelizmente aqui não estavam nada livres. E depois, assim, no primeiro tempo foi um campo de trabalho, depois de trabalho forçado, depois foi um campo de extermínio também. Então ali eles mantiveram só um dos prédios, dentro do qual tem uma parte assim de museu, onde eles explicam toda a história assim dos campos, etc. E na parte externa, então, tem eles deixaram só espaço para a gente entender aonde eram, no caso, aonde eram as casas, aonde ficavam, e depois tem uma parte bem pesada, assim, aonde tem os fornos, etc. Então é uma visita difícil, dura, mas que eu acho que realmente vale a pena. Eu já passei de 1 hora, vou continuar mais um pouquinho, espero que vocês tenham mais um tempinho para continuar de acompanhar. Para terminar de falar da Alemanha, vou falar também um pouco de vinho, cerveja e comida, ok? Porque em todos os lugares que eu vou, é uma das coisas que eu acho mais importante também, o que a gente come e o que a gente bebe. A questão dos vinhos na Alemanha é principalmente na beira do rio Reno, do rio Moselle e do rio Neckar. E a gente pode fazer, então, esses passeios de barco pelo rio Reno, que é uma coisa muito legal de fazer. Aqui vocês podem ver, estou com a Marinede, com o esposo da Marinede, o Nelson, estou com o Maurício aqui. Então, a gente curtindo ali, esses barcos são super agradáveis. Ali a gente já estava recém se instalando, mas depois a gente foi tomando vinho, a gente pode tomar também chopp. E a gente então percorre esse rio, avistando os vilarejos, avistando os vinhedos. Então é realmente assim um passeio muito agradável. Tem muitos castelos que defendiam esses pequenos vilarejos, que defendiam o rio, claro. Então passear por esse rio é realmente muito bonito. Eu já tinha ouvido falar muito desse passeio pelo rio Reno, esse pequeno passeio, um passeio que dura algumas horas. Acho que a gente ficou 2 horas no barco, não me lembro bem, 2, 3 horas. Realmente vale a pena, é belíssimo, não esperava que fosse tão bonito. É realmente muito lindo, porque a gente vê esses vilarejos. Eu, por mim, pararia em cada vilarejo. Eu acho que de repente é uma coisa que deve também ser muito legal fazer, é fazer um pedaço do barco, parar, conhecer os lugares, fazer degustação de vinho, pegar o barco de novo. Acho que também seria uma opção muito interessante. Aqui nessas imagens a gente vê, no caso, o porto onde a gente embarcou. Se eu me lembro bem, a gente embarcou ali, e depois ali vocês podem ver os barcos que a gente utiliza. Então esse é um outro tipo de barco. Esse aí é um barco que acho que não era esse tipo de barco que a gente pegou, mas um outro tipo de barco que a gente vê no Rio. E essa aqui é a pequena cidade de Rudolfsheim, que fica no final do roteiro que a gente pegou. A gente pode parar em vários pontos, que é uma pequena cidade bem típica de uma cidade de vinho, de produção de vinho. Então tem vários Windstube, aqueles bistrozinhos assim de vinho, tem cava onde pode ser feito degustação, e logo adiante tem as videiras. Esse aqui é um lugar também que a gente passou depois no roteiro, que é aquela famosa igreja que fica ao lado de um vinhedo, que tem aquela história que esse vinhedo, que não faz um vinho muito bom, mas foi um vinho que a Embaixada Brasileira, numa oportunidade, o Consulado Brasileiro, importou esse vinho para uma festa, aquele famoso vinho de garrafa azul, que é um vinho bem ruinzinho, mas esse vinho foi servido numa festa lá, parece que, não sei se em Brasília ou na época no Rio, quando a capital era no Rio, e aí esse vinho ficou famoso, mas na verdade não é um vinho muito bom, mas é só para vocês saberem que é nesse lugar que fica o Fraulein, não sei o que, esse vinho da garrafa azul, ok? E aqui é perto de Würzburg, falei para vocês que a gente fez um passeio de barco, e nesse passeio de barco, então, perto de Würzburg, a gente vê os vinhedos que ficam ali. Aqui, também para falar de vinho, esse em Heidelberg. Heidelberg também é uma região que tem bastante vinho ao redor, e tem uma imensa pipa pipa dentro do castelo de Heidelberg, tão grande que a gente pega uma escada para subir nela, e em cima dessa imensa barrica de vinho tem uma pequena pista onde dizem que os casais vinham dançar quando casavam. Então isso é o folclore desse lugar. Aqui essa foto é uma foto do centro de Würzburg, que tem uma festa da uva, festa do vinho. Então ali nesse momento que a gente estava lá, tinha uma festa do vinho, e é muito legal. Você compra uma taça, e aí o engraçado é que a taça é um chopp, como se fosse para tomar cerveja, mas e você pode então degustar vinho branco, vinho tinto, também pode tomar cerveja se preferir, mas a cidade de Würzburg tem bastante coisas de
de vinho, ok? Depois, para falar um pouco da alimentação alemã, claro que a Alemanha é muito conhecido pelo chucrute, pelo joelho de porco, coisas assim bem tradicional da Alemanha. Isso para mim é um pouquinho o problema da Alemanha. Não tem muita diversidade assim culinária, pode ser que eu não soube procurar muito bem, mas depois de 15 dias comendo bastante batata, bastante porco e bastante batata, a gente cansa um pouquinho. Então, realmente a Alemanha não tem tanta diversidade. O que tem de muito bom é que tem nessa época do ano bastante frutas, tem morangos, tem cerejas, que a gente pode comprar nas feiras, e tem muito aspargo também, é o período do aspargo, maio, junho. Então, isso é muito legal na Alemanha. E, claro, o que é super legal são aqueles lugares para ir tomar cerveja. Então, geralmente, assim, na Alemanha, as pessoas usam essas roupas típicas. Muitas vezes tem lugar onde tem música dentro dos lugares para tomar cerveja. Então, é super legal. Esse aqui, por exemplo, era dentro de uma cave, tinha um bar de vinho, assim, uma cervejaria muito grande, muito animada, assim. Ali então, essa foto foi no final da noite, já estava um pouco vazio, mas quando a gente chegou estava bem cheio, muito legal. E aqui, um dos passageiros aqui, querido, que curtiu muito essa questão, assim, da cerveja, que a cerveja alemã é muito boa. E ali, então, a bebida alemã muitas vezes é servida em como é que se diz, o nome me fugiu, mas num copo de 1 litro. Então, isso é uma coisa assim que para mim me impressiona muito. Eu não sou muito da cerveja aqui. Fiz um grande... Não, aqui eu tô tomando vinho. Aquela festa de uva que eu falei para vocês, que eu tô tomando vinho branco, mas dentro de um copo de cerveja. Mas eu não sou muito fã de cerveja, então realmente eu prefiro vinho, tá? Mas o que tá muito legal na Alemanha para mim são as sobremesas que eu adoro, que é o Apfelstrudel. Então, Apfelstrudel para mim é tudo de bom. Então, aqui, ó, olha que coisa maravilhosa que é o Apfelstrudel. Agora eu queria terminar falando para vocês, então, só algumas ideias assim para outros roteiros. Eu acho assim que quando vai para a Alemanha deve ser muito interessante também conhecer o norte da Alemanha, que eu não conheci, toda a cidade assim de Hamburgo, Bremen, tem muita cidade muito bonita no norte da Alemanha, então acho que isso também vale a pena de uma visita. E eu acho que a Alemanha vale muito a pena também pensar um roteiro no aspecto da música, porque eu tinha registrado muitos vídeos assim de música, mas não deu certo. Eu gravei muitos pedaços assim de órgão nas igrejas que eu entrei, mas não consegui aqui salvar. Mas na Alemanha a gente vê tantas coisas, então do Wolfgang, do Mozart, que eu falei para vocês, também as coisas do Beethoven. Então Beethoven era de Bonn, e aqui na cidade de Bonn, então, tem essa estátua, tem a casa também natal dele. Do lado da casa natal dele tem essa pequena capela, onde permanentemente eles passam as músicas do Beethoven, e você pode entrar e simplesmente rezar e ficar escutando música. É muito, muito legal. E na Alemanha, quase todas as grandes cidades têm orquestra sinfônica maravilhosa. Então, falei para vocês, eu fui na Orquestra Sinfônica de Colônia, mas tem uma extraordinária também em Frankfurt, em Berlim, em Munique. Já fui também escutar concerto de música barroca em Munique, é uma coisa extraordinária. Então, realmente, assim, tem muitas opções aqui. Só vou colocar para vocês de novo aqui o roteiro para vocês terem uma ideia, mas realmente, assim, tem muitas coisas para ver na Alemanha. Aqui vou reabrir aqui os comentários para vocês poderem colocar alguma pergunta, se vocês quiserem, alguma coisa. E eu vou salvar essa minha apresentação, se vocês querem poder rever, para se lembrar assim de alguns lugares que eu falei, para de repente organizar uma viagem de vocês. Eu vou terminar só colocando aqui essa imagem e ver se vocês têm algumas perguntas assim específicas que vocês querem fazer. Espero que vocês conseguiram pegar bastante informações bacanas da Alemanha. Em resumo, a Alemanha é realmente um país que deve ser conhecido. Eu sei que a Alemanha era muito pouco visitada pelos alemães até a Copa do Mundo de 2006. Na Copa do Mundo muita gente foi, e depois as pessoas se deram conta assim de o quanto a Alemanha, o potencial da Alemanha para turismo. Então, entre cidades interessantes, patrimônio histórico, vinho, cerveja, música, arte sacra, igreja, tem muitas coisas para ver. Então, que bom que gostou de viajar novamente aqui por essa apresentação. Como falei para vocês, eu vou voltar a fazer essas apresentações de Souvenir de Voyage. A próxima
semana eu vou perguntar para vocês então qual cidade, qual país eu vou falar, e a partir da semana que vem, nas terças-feiras de manhã, então na parte de manhã, quando você fará uma conosco, estava esperando para 2021. É verdade que a gente tinha falado que a gente faria esse roteiro da Alemanha em 21, mas o Covid não deixou, porque não deixou fazer nada em 20, então agora em 21 nós vamos fazer os roteiros que não foram feitos em 20, quem sabe em 22 a gente faz esse roteiro na Alemanha, então por que não? Tudo está em aberto, se Deus quiser a gente vai voltar a viajar já esse ano, de repente no segundo semestre, não sei se vai dar. Eu espero poder viajar já em junho, mas não sei se vai ser possível, e com certeza deve ser possível no segundo semestre, e a gente pode começar a programar para 22, ok? Então, muito obrigada a todos vocês. Eu ia dizer que nas terças-feiras, às 9h30 da manhã, vou fazer um pouco mais cedo, porque às 9h30 da manhã fica melhor para as empresas de turismo poder ficar também em contato, assim, conectadas. Nas terças-feiras vou fazer um outro tipo de live, onde eu vou pegar, cada terça-feira eu vou pegar uma cidade. Desculpa, entrou uma ligação. Eu vou pegar uma cidade francesa, e essa cidade francesa eu vou falar de um roteiro, de vários roteiros ao redor da cidade francesa, para dizer o que seria bom fazer ficando 3 noites naquela cidade. Então, 3 noites naquela cidade, 2 dias inteiros, 3, 4 dias de passeio ao redor de uma cidade. Então, semana que vem eu vou ver com qual cidade eu começo, e vai ser então bastante dicas de roteiro. Então, uma coisa bem legal para vocês salvarem, para poder usar depois para fazer roteiro. Claro que pode viajar comigo se quiser, mas também podemos organizar a sua viagem para ir sozinho se quiser, ou para ir com alguns amigos, como achar melhor, tá? Muito obrigada pela audiência, muito obrigada por prestar atenção nessa live. Como falei, vou voltar a fazer live agora nas terças e nas quais dias? Então, nas terças-feiras às 9h30 da manhã, nas quintas-feiras às 18h30, ok? Obrigada a todos, um beijo, tchau, tchau!